Bem-vindos, meus amigos, e hoje nós vamos falar sobre operações com tabela, dando continuidade à aula anterior que nós introduzimos alguns conceitos sobre tabelas. Hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre elas. Eu tenho aqui na linha 15 os meus dados, né, que é uma tabela, e ela tem alguns valores, como por exemplo, na primeira posição ela tem teste, uma string, na segunda posição ela tem um 89 e na terceira ela tem um booleano falso, tá? Então vamos ver aqui como é que a gente faz para utilizar esse operador de tamanho, que nós já vimos com strings, mas agora também com tabelas. Vamos ver que ele funciona. Então se eu pedir para ele escrever na tela o tamanho dos meus dados, certo? Ele vai me dar 3 ali, tá? Porque eu tenho exatamente 3 valores, 1, 2, 3. Então esse operador de tamanho, quando aplicado em tabelas, ele vai me retornar a quantidade de itens que eu tenho aqui, tá? Beleza. Como é que eu faço para inserir um novo valor no final da minha tabela? Bom, por que eu vou precisar fazer isso? Às vezes eu já tenho todos os valores, por exemplo, teste, 89 e false, e aqui no final eu quero inserir um outro valor. Como é que eu faço isso? Bom, é tranquilo. Se eu sei o tamanho da minha tabela, eu sei que ela tem um tamanho 3, então eu vou inserir na posição 4 um novo valor, certo? E escrevendo isso daqui, eu vou ter ali que agora o novo tamanho da minha tabela é 4. Ela cresceu 1 de tamanho porque eu inseri um novo valor ali no final, certo? Essa é uma das formas da gente inserir valores na tabela quando a gente já sabe o tamanho. Beleza, como é que eu faço para escrever o primeiro valor da minha tabela? É tranquilo, é só eu pegar a minha tabela na posição 1, que é o primeiro valor sempre, e peço para ele escrever na tela. Então aqui ele vai escrever o teste, que é o primeiro valor da minha tabela, tá? Como é que eu faço para escrever o último valor da minha tabela? O último valor também, eu pego o tamanho da minha tabela, nesse caso aqui, o tamanho dela seria 4, né? Deixa eu ativar todos os exemplos anteriores. Ó, rodando aqui, veja só que eu tinha 3 de tamanho, depois eu atualizei o meu tamanho e foi para 4, escrevi o primeiro valor aqui, e agora eu tenho o tamanho da minha tabela, que é de 4, e eu peço para escrever o último item. O último item é o que está na posição do tamanho, ou seja, na posição 4, certo? E ele escreve aqui meu último item, que é o novo valor, que foi o último que eu inseri, certinho? Como é que eu faço então para inserir um novo valor no final da tabela, mas de maneira mais concisa, certo? Aqui nós sabíamos o valor, o tamanho da tabela, e a gente fez manualmente, mas na prática a coisa é bem diferente. Então como é que a gente faz? Eu pego o tamanho da minha tabela, nesse caso a minha tabela tem 4 de tamanho, e eu vou pegar a posição, que é o tamanho da tabela mais 1, ou seja, a posição 5. Então eu vou inserir o valor 99 da minha posição 5. É assim que eu faço para inserir um novo valor no final da tabela, tá? Essa é a forma correta da gente fazer. Então eu inseri aqui, veja que a minha tabela cresceu de tamanho, agora ela tem tamanho 5. Assim como eu consigo inserir valor, eu consigo também remover. Como é que eu faço para remover o último elemento? A gente já sabe. Para remover o último elemento, a gente precisa saber de algumas coisas. Por exemplo, qual é o valor que está após a última posição? Uma coisa interessante aqui. Após a última posição. Bom, seria o tamanho da tabela mais 1, a posição 6. Qual é o valor que está lá nessa posição 6? Executando o código, a gente vê que é new. Então, na posição 6 não tem nada, está vazio. Tranquilo. Então, como é que eu faço para remover o último elemento? Eu pego o último elemento que está na tabela e faço com que ele fique new, igual 6, certo? Então, executando esse código, olha só o que ele gera. Eu vou pegar aqui a última posição e vou fazer com que essa última posição aqui seja new. E depois eu vou escrever na tela qual é o novo tamanho aqui do último elemento. Então, vamos lá. Rodando esse código, eu tenho o seguinte, eu tinha inserido aqui o 99, né? E nessa posição eu apaguei o 99, que era então o último elemento, e depois eu mostrei o atual último elemento, que era o anterior ao 99, que era o novo valor que eu inseri lá atrás, certo? Então é assim que a gente faz para apagar o último elemento. Dessa forma, a gente pega o elemento que está na última posição e faz com que ele seja new. Assim a gente consegue excluir o último elemento. Beleza, isso é o que a gente faz, algumas operações
com as nossas tabelas, certo? Então, eu preciso que você entenda como é que funciona isso. A manipulação de índices para a gente inserir no final da tabela, remover o último elemento, para não ficar com buracos no meio da nossa tabela. Imagina que aqui tivesse um nil no meio, né? Então, isso não é nada interessante, por isso que a gente sempre vai inserindo valores aqui no final, e depois removendo do final para ela ficar sempre contínua e sempre bonitinha, sem nenhum buraco, que eu considero como nil no meio da minha tabela. Beleza, sabendo disso, vamos fazer um pouquinho de prática. Como é que a gente consegue aplicar esse conceito de tabela aqui? Nós temos a prática de manipulação de imagens com tabelas de uma dimensão. Bom, aqui nós vamos ver o seguinte. Eu tenho esse projeto aqui, né, que é lá do code.org. Vou abrir ele aqui no navegador. Ele está abrindo aqui. Beleza. Esse é o ambiente que a gente vai usar para testar o nosso código. O site é o do code.org, tá? Então, muito bem. Eu tenho aqui uma representação em binário de um número. Nesse caso aqui, isso tudo aqui significa em binário o número 4, que a gente está acostumado a representar em decimal, certo? E essa parte de baixo eu tenho uma imagem. Bom, eu tenho essa representação da imagem aqui. Se eu copiar isso tudo aqui para vocês verem, olha só, e colar aqui dentro, ele vai mostrar para mim essa imagem que eu tenho. Então, note só que eu tenho os 4 quadradinhos de cima apagados, todos com 0, 0, 0, 0. Então, na posição do meio, eu tenho os do meio acesos, né? Aqui na posição 0, 1, 1 e 0. O mesmo se repete para a linha de baixo e no final todos apagados. Então, com essa forma eu consigo representar a imagem. E se eu clicar aqui nesse Raw Format, veja que não faz diferença a ordem como eu vou organizar. Se eu acrescento mais linha aqui, se eu coloco espaço, o que me interessa são os valores que estão aqui dentro. Beleza. Dito isso, eu tenho essa representação aqui em 2D daquilo que a gente viu. A posição 1, 1, se fosse em 2D, seria essa. A posição 2, 1, né? Na verdade seria linha e coluna, então a gente pode chamar essa posição aqui de posição 1, 2. Essa posição aqui seria a posição 3, 2. Essa última aqui seria a posição 4, 4. Então essa é a representação em 2 dimensões do nosso desenhozinho lá que a gente viu. Para a gente poder chegar nesse objetivo que eu quero hoje, a gente vai transformar essa tabela para uma tabela de uma dimensão, para que ela seja uma tabela linear, assim como a gente está vendo, né? Todos os valores um do lado do outro, sem ter 2 dimensões na nossa tabela. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai pegar todas as linhas e vai colocando do lado direito. Então, se eu tivesse uma tabela assim, 1, 3, 5, 7, essa tabela de 2 dimensões, como é que eu faria para transformar ela em uma dimensão só? Eu pegaria e transformaria ela assim, 1, 3, depois colaria esses 5 e 7 e colocaria do lado. Vai ficar 5 e 7 aqui. Tá certo? É assim que a gente faz para transformar esse desenho de 2 dimensões aqui no formato de uma dimensão para a gente jogar lá no nosso programa. Beleza, vamos ver agora essa demonstração. Como demonstração, eu tenho o seguinte. Eu tenho essa função mostrar imagem e estou pedindo o seguinte. Manipule a tabela e imagem para apagar o centro da imagem. Então, primeiramente, eu vou criar uma tabela, vou manipular aqueles valores para que eu possa, então, apagar o centro dessa imagem. Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa representação aqui, certo? E vou transformar ela nessa representação de lado. Então, eu vou transformar, primeiramente, esses valores. Aqui eu vou criar uma variável chamada imagem, né, que vai ser uma tabela, certo? E aqui dentro eu vou fazer isso que eu vi lá em cima, né? Vou pegar esses valores aqui e vou colocar um do lado do outro. Então, vou dar Ctrl X, Ctrl X, Ctrl X e aqui Ctrl X. Eu tenho que separar esses valores por vírgula, né? A gente já viu. Então, como é que eu faço isso? Vou utilizar alguns atalhos aqui. Deixa eu só abrir o editor aqui, na parte de seleção, não, edição, eu escrevo aqui, ó, e eu vou colocar um códigozinho de regex para me ajudar a fazer isso daqui. Isso daqui não é o foco da nossa aula, mas ele basicamente vai colocar essas vírgulas ali onde eu preciso. Olha lá, mantendo os valores, beleza. Já está tudo certo aqui pra gente. Então, eu já tenho a minha tabela de imagem funcionando, eu já tenho aqui os dados dela todinho. Ele falou que eu posso utilizar essa função mostrar imagem, então eu vou
usar ela aqui. Eu vou pegar e vou mostrar a imagem, né? Vou utilizar essa função. E dentro dessa função de mostrar a imagem, eu vou passar a minha tabela de imagem. Executando esse código, veja só que ele gerou esse bando de número. Vou copiar aqui, seleciono tudo, Ctrl C, vou no site, apago tudo que está aqui e escrevo Ctrl V. Olha só, essa é a imagem que a gente tem. Beleza? Então, a nossa função de mostrar a imagem já está funcionando. O que ele pede é o seguinte, para que eu apague a imagem que está no centro ali, apagar aquelas posições que estão no centro. Então, são essas posições aqui que estão de 1. Concorda comigo? Vamos dar uma olhada a mais, eu vou pegar uma imagem para a gente poder ver. Então, olha só, essa daqui é a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e assim por diante. Posição 5, posição 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O que nos interessa são essas brancas. Então, essa posição branca aqui é a posição 6 e essa aqui do lado é a 7. Depois eu tenho a 8, 9, 10 e 11. Então, 6, 7, 10 e 11 eu vou trocar elas para preto. Então, como é que a gente faz isso? É bem simples, eu pego aqui imagem. Na minha posição eu chamei de image, né? Não tem problema, eu vou trocar aqui, escrever certinho assim, imagem. Imagem, aqui embaixo também. E vou trocar aqueles valores que a gente viu de índice, né? O índice 6, o índice 7, o índice 10 e o índice 11. Eu vou trocar eles para 0, tá? Vou trocar para 0 aqui, vou trocar para 0 aqui e vou trocar para 0 aqui. Beleza. Depois que eu fizer essa atualização, ele vai gerar a minha nova imagem. Vou rodar de novo o programa. Ele está dando erro porque eu esqueci de botar o M aqui. Beleza. E aqui eu vou copiar esses novos valores aqui da minha imagem. Jogando lá, apaguei tudo e colei. Eu tenho a nova imagem que eu consegui transformar esses pedaços aqui para preto. Então, viu como é que é tranquilo a gente manipular essa imagem através das listas? É assim que a gente pode estar fazendo uma demonstração aí de manipulação de imagem. Bem simples, mas tranquilo da gente ver. E para você eu vou deixar um desafio. Qual vai ser o desafio? Preste atenção no que eu fiz aqui em cima, você vai fazer algo semelhante, né? Você vai manipular os pixels dessa imagem, né? Que são essas posições aqui da nossa tabela, para desenhar um padrão de xadrez, sendo que o primeiro pixel ele é branco e depois você vai utilizar essa função aqui de mostrar a imagem e vai passar sua tabela aqui dentro, igual que eu fiz aqui, para gerar o código da imagem. Aí depois você vai manipular do jeito que você acha que tem que ser feito. Depois, quando você terminar, você chama essa função aqui, ela vai escrever na tela, você copia e vê se está funcionando. Então, você tem que transformar essa imagem num padrão de xadrez. Você já viu algum xadrez? É esse padrão aqui, ó. Beleza, só que a primeira posição vai ter que ser branca. Vou pegar, por exemplo, essa daqui. A primeira posição vai ser branca, depois preta, depois branca, depois preta. E você vai repetindo esses padrões aqui. Tá bom? Esse vai ser o objetivo aí para você fazer. Depois, se você conseguiu, escreva aí nos comentários o código dessa imagem aí. Então, essa foi a aula de imagens. Nós vimos aqui como é que a gente manipulou. Na verdade, a aula de tabelas. Nós vimos como manipular essas tabelas e fizemos uma primeira aplicação prática aí do nosso curso, que é a representação de imagens utilizando tabelas de uma única dimensão. Espero que você tenha gostado e te aguardo na próxima aula de tabela. Tem bastante coisa interessante ainda para a gente ver sobre esse assunto.